Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos em mais um Memorial Casa. Uma alegria estarmos juntos aqui para ouvirmos uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, um tempo de adoração, de louvor, de oração e de sermos edificados na palavra que o Senhor tem para nós nesse dia, né? A gente fica muito feliz pela oportunidade de compartilhar a palavra para você que está em casa, você está no trabalho. A Memorial Casa tem essa oportunidade, né, da gente assistir em qualquer hora, em qualquer lugar. Então já quero encorajar você a pegar o link e compartilhar com as pessoas do seu relacionamento. Pegue o link e mande lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp do condomínio, no grupo lá do trabalho. Manda esse link, pode ser que alguém que vai receber esse link está precisando de ouvir essa palavra, está precisando ser edificado pela palavra que vai ser ministrada hoje. Vamos juntos, nesse tempo, adorarmos o Senhor, celebrarmos a Ele, engrandecermos o nome de Jesus com os cânticos, com a adoração, aquilo que nós vamos entregar para Ele com o coração quebrantado e contrito. E daqui a pouco, então, nós estamos de volta com uma palavra de Deus para o nosso coração. Deus abençoe e vamos juntos adorar o nome de Jesus. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu.
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Uau, que experiência incrível nós podemos ter adorando e engrandecendo o nome de Jesus. Claro que a gente pode e deve fazer isso em todo tempo e em todo lugar, não só com instrumentos, não só cantando, mas que a nossa vida seja uma expressão de louvor e de adoração ao nome de Jesus. É maravilhoso quando nós temos a oportunidade de juntos também adorarmos ao Senhor com tudo que somos, mas também com tudo que temos. Então quero encorajar você nesse momento, dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas como parte do culto de adoração ao Senhor. Quando você dedica ao Senhor os dízimos e ofertas, você está investindo na obra do Senhor aqui em Linhares, em tantos outros lugares do mundo, onde a Memorial tem projetos missionários, projetos sociais. Então quero encorajar você a participar desse momento conosco, ajudando a gente a levar a palavra em tantos lugares onde a Memorial tem algum projeto. Vai aparecer na tela aí do seu celular, do seu computador, da sua TV, o QR Code com o Pix, e você pode então adorar a Jesus com seus dízimos e ofertas. Amém, queridos? Nós estamos no mês de maio, mês da família, onde tradicionalmente no mês de maio as igrejas comemoram o mês da família, e aqui na Memorial, durante esse mês, nós estamos trabalhando também esse tema, estamos investindo tempo para edificar a sua família, para abençoar a sua casa com palavras do coração de Deus, para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu casamento, os seus filhos. No último domingo, nós trabalhamos nos 3 cultos uma palavra de Deus para o nosso coração a respeito da família, usando o livro de Neemias. Na terça-feira, nós também, na live de oração às 6 horas da manhã, falamos sobre o livro de Neemias, aplicando a nossa família. E hoje eu quero continuar
falando desse tema família, também olhando para o livro de Neemias e aplicando em nossas vidas, em nossas famílias. O tema de hoje é família, um campo de batalha. Quando nós olhamos para a história de Neemias, a gente sabe que Neemias não foi simplesmente para Jerusalém para reconstruir muros e consertar portões. Do ponto de vista físico, nós sabemos que Neemias ele foi para Jerusalém para fazer uma reconstrução espiritual. O seu povo, os seus familiares, toda aquela cidade estava sendo atacada pelos inimigos. Depois que eles voltaram, então, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, voltaram do cativeiro. O inimigo estava atacando, o inimigo estava entrando na cidade porque os muros estavam caídos, porque os portões estavam queimados. Quando Neemias recebe a notícia do que estava acontecendo em Jerusalém, o texto diz lá em Neemias capítulo 1, que ele senta, ele chora, ele ora, ele passa um tempo sem comer nada, sugerindo talvez um tempo de jejum, e depois ele volta, então ele vai até Jerusalém e começa uma reconstrução. Claro que a reconstrução não era simplesmente um levantar de muros, mas principalmente uma reconstrução espiritual, porque uma batalha estava acontecendo em Jerusalém. Da mesma maneira, queridos, nós precisamos entender que existe uma batalha. O inimigo milita contra as nossas vidas e contra as nossas famílias. Quando eu falo sobre batalha, eu não falo para a gente ficar com medo, preocupado, não é isso, porque, na verdade, Jesus já conquistou a nossa vitória há 2000 anos atrás. Nós já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus e a nossa família também. Mas a questão, queridos, que nós precisamos entender que existe uma batalha ao nosso redor, dentro da nossa casa, e nós precisamos lutar com as armas certas. É sobre isso que eu quero falar com vocês nos próximos minutos. Hoje eu quero olhar para o capítulo 4 de Neemias e aprender fazer cinco destaques importantes, aplicando então na nossa casa sobre a família, um campo de batalha, para estarmos atentos às lutas, às batalhas que enfrentamos dentro da nossa casa, em nossa família. Em primeiro lugar, eu aprendo com Neemias que existe sim um ataque, uma batalha. No capítulo 4, versículo 1 e versículo 8, diz assim: quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Irmãos, quando Neemias estava ali reconstruindo as muralhas, o inimigo, então, não estava satisfeito, óbvio, porque Neemias, então, estava reconstruindo as muralhas e impossibilitando o inimigo entrar em Jerusalém e atacar aquela cidade. Da mesma maneira, queridos, quando nós nos envolvemos numa batalha espiritual de reconstrução da nossa casa, da nossa família, quando nós estamos trabalhando junto com Deus, cooperando naquilo que Deus está fazendo dentro da nossa casa, o inimigo também não fica satisfeito. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele tenta isso também contra a nossa família. Mas como eu falei agora há pouco, isso não é para trazer nenhum medo, nenhuma preocupação, porque já somos vitoriosos, mas para trazer atenção, para ficarmos ligados, no Senhor, que existe uma batalha espiritual e lutarmos então com as armas corretas. Quando nós olhamos para esse texto de Neemias, nós vemos então Neemias fazendo uma obra para proteger a sua cidade, para proteger os seus familiares, o seu povo, e o inimigo então vindo para atacar. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Queridos, é urgente que temos de batalharmos pelas nossas famílias, pela nossa casa. Como eu falei na última terça-feira, na live de oração, no mundo espiritual não há território neutro, não há neutralidade. Nós precisamos entender que existe nesse momento uma batalha contra a sua casa, contra a sua família, contra a minha casa e contra a minha família, e precisamos então nos posicionarmos como Neemias. Neemias não ficou trocando conversas com o inimigo, Neemias não ficou perdendo tempo ali com Sanbalate e com os homens que estavam ali querendo distrair Neemias. Não, Neemias ele entendeu que ele estava no meio de uma batalha e que ele precisava então ficar atento contra os ataques do inimigo. Queridos, nós não podemos baixar a guarda.
Sabe, nós vivemos um tempo tão desafiador, onde o inimigo tem tentado entrar dentro da nossa casa por meio, por exemplo, dos meios de comunicação. Quando nós não vigiamos, por exemplo, o que os nossos filhos estão assistindo, seja no YouTube, seja no Netflix, seja, enfim, em qualquer outro streaming ou canal de TV, a gente, de alguma maneira, está facilitando a entrada de conteúdos que, de alguma maneira, vão prejudicar os nossos filhos. Hoje nós vivemos um tempo desafiador onde muitas coisas estão sendo produzidas para atacar a nossa família, para desconstruir ou fragilizar as nossas famílias. E nós não podemos achar que isso é normal. Nós precisamos entender que existe um levante, que existe um ataque, que existe uma batalha, e nós precisamos então trabalhar e militar com as armas certas. E, em segundo lugar, eu aprendo com Neemias sobre o valor da oração. Na verdade, irmãos, a gente já tem falado tanto sobre isso aqui. Eu acho que a gente fala isso quase todo domingo, sobre o valor da oração, sobre o poder da oração. Porque, de verdade, a arma mais importante que nós temos é a oração. A oração é a arma que nós temos para enfrentar os desafios, as lutas e as batalhas que tantas vezes os inimigos vêm contra nós. No capítulo 4, versículo 9, olha só o que Neemias fez quando o inimigo veio atacar. Ele começou a orar. Ele falou assim: ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós, mas nós oramos ao nosso Deus. O ataque era real, a batalha era real. Neemias, naquele momento, ele poderia usar as suas armas, ele poderia ir atacar o inimigo com aquilo que ele tinha nas suas mãos, ou pegar uma espada, mas não. O texto diz que Neemias começou a orar. Deixa eu falar algo para você, você que acompanha o Memorial Casa nesse momento, a arma mais poderosa que você tem para proteger a sua família se chama oração. A questão, queridos, que tantas vezes nós não utilizamos essa arma, nós não utilizamos essa ferramenta, nós vamos com os nossos recursos, com as nossas possibilidades, e enquanto nós deveríamos utilizar a oração como uma ferramenta poderosa para blindar a nossa famílias. Neemias, ele tinha em uma das suas mãos, quando ele estava na reconstrução, uma colher de pedreiro talvez, e na outra, como diz no texto, uma espada, mas ele não utilizou em primeiro lugar essas armas. Ele foi para a oração, ele clamou ao Senhor, ele pediu ajuda, ele pediu socorro ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando você se sente ameaçado dentro da sua casa, quando você enfrenta lutas no seu casamento, quando você enfrenta desafios com o seu filho, com o seu pai, quais armas você utiliza? Talvez, sabe, irmãos, nós deveríamos orar mais e agir menos. A oração é a ferramenta poderosa que nós podemos utilizar para acessar o coração de Deus, para chamar Deus para a história, para convocarmos, para pedirmos ajuda, o favor e a bênção de Deus quando nós não conseguimos resolver as situações. Então, tantas vezes, a gente tenta resolver na força do nosso braço e a gente esquece que a oração está aí disponível. O falar com Deus, buscar a presença do Senhor, apresentar os nossos dilemas, nossas angústias, as nossas lutas, a vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge diante de Deus, por meio da oração, é algo tão acessível. Deus está a uma oração de distância. Famílias estão sofrendo porque pais, mães, maridos, mulheres estão baixando a guarda da oração, enquanto nós deveríamos levantar os muros através da oração. Em terceiro lugar, eu aprendo com Neemias que, além de reconhecer que existe um ataque, uma batalha espiritual, além de utilizar a principal arma, que é a oração, eu preciso também ter alguma atitude. Foi falado domingo sobre isso, sabe que a negligência ou a gente não fazer alguma coisa em favor da nossa família também é um erro gravíssimo. O texto diz aqui no capítulo 4 de Neemias, versículo 6, então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. O texto diz que o povo estava animado para trabalhar. Neemias, ele orava, mas Neemias também trabalhava. Aliás, Neemias, ele trabalhava porque ele orava.
E provavelmente, enquanto ele orava, ele recebia os comandos de Deus, ele recebia a direção de Deus para aquilo que ele estava fazendo, e ele era muito mais eficiente, eficaz naquilo que ele estava trabalhando e empreendendo. Sabe, queridos, Neemias não ficava assistindo de camarote o que o inimigo estava tentando fazer contra a sua cidade. Neemias não estava simplesmente observando, assistindo de longe o que o inimigo estava tentando fazer contra o seu povo, contra os seus familiares. Mas o texto diz aqui que Neemias chama o povo para trabalhar. Irmãos, nós precisamos trabalhar para que a nossa família seja uma família saudável. Não existe família perfeita, porque nós não somos perfeitos. Agora, nós podemos ter famílias saudáveis. Eu posso trabalhar junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, para que a minha casa seja uma casa abençoada, edificada. Tem uma parte que é de Deus e você pode ter certeza, Deus sempre faz a parte dele. O sobrenatural é com ele, agora o natural é comigo. O que está faltando da sua parte, dentro da sua casa, para você fazer que você não está fazendo e por isso a sua família está sofrendo? Talvez aquilo que você não está fazendo, aí está o problema, aí está o desafio. E tantas vezes a gente projeta no outro, a gente tem expectativa que o outro faça, que o outro trabalhe. Normalmente a gente faz assim, né? A gente sempre responsabiliza o outro para os problemas que nós vivenciamos no dia a dia da vida. E dentro de casa é assim também. Na verdade, precisaríamos assumir as nossas responsabilidades e trabalharmos junto com Deus para que as nossas famílias possam ser famílias saudáveis, famílias vitoriosas. Em quarto lugar, Neemias me ensina a confiar em Deus. O versículo 14 do capítulo 4 diz assim, Neemias falando, eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais, não tenham medo dos nossos inimigos, lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. Uau, merece uau, merece. Não, gente, olha só o que Neemias diz aqui. Lembrem como o nosso Deus é grande. Aqui Neemias, ele injeta uma dose de confiança no povo. Porque naturalmente com os ataques, naturalmente com os desafios, com as lutas e batalhas que o povo estava enfrentando, o desânimo estava tentando abatê-los. A fraqueza, a falta de esperança, de alguma maneira estava encontrando um lugar nos corações, ao ponto dele falar, eu vi que o povo estava preocupado, né? Talvez um desânimo, uma tristeza, a falta de esperança estava invadindo o coração dos moradores de Jerusalém. Mas Neemias então se levanta, gerando e produzindo confiança no coração daqueles homens e mulheres, dizendo, não tenham medo dos nossos inimigos, lembrem como o nosso Deus é grande. Talvez Deus está falando isso para você hoje. Nesse momento do Memorial Casa, não tenha medo. Lembre-se como o seu Deus é grande. Talvez você está passando por uma luta, uma batalha no seu casamento, você marido ou você esposa, nesse momento. Talvez você já até pensou em se divorciar, em separar, em abandonar tudo, largar tudo. Não está dando conta, está com medo, está angustiado, desanimado, sem esperança. E essa palavra é para você. Uma palavra de renovo, uma palavra de confiança. Sabe, queridos, não existem causas impossíveis para o nosso Deus. Não existe nem nada que seja tão difícil para o nosso Deus transformar, mudar. Tudo é possível para o nosso Deus. A nossa parte é confiar nele, é esperar nele. Foi isso que Neemias falou com o povo. Confiem, não tenham medo. Lembre-se como o nosso Deus é grande. E talvez Deus está falando para você agora. Lembre-se como o seu Deus é grande. Diante, talvez, de um desafio que você está passando com um filho ou com uma filha. Talvez um filho que está trazendo tantos desafios para você, tantas tristezas para você. Pense assim, como Neemias, lembre como Neemias que Deus pode transformar a vida do seu filho. Deus pode transformar a vida da sua filha. Não existem causas impossíveis, como eu falei agora há pouco, para o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou até pensamos. Deus pode transformar tudo
Deus pode transformar todos. Ele é poderoso para transformar qualquer situação e qualquer pessoa. Eu quero encorajar você nesse momento da sua vida, nessa estação que você está passando. Pode ser um tempo difícil na sua casa, no seu lar, na sua família. Talvez nesse momento tão difícil seja uma oportunidade de você se aproximar de Deus. Sabe, queridos, o povo de Israel, ali em Jerusalém, eles estavam sofrendo porque eles se afastaram de Deus. Eles estavam passando por um tempo tão difícil, sofrendo ataques do inimigo. Os inimigos estavam entrando e saindo de Jerusalém. Os muros estavam caídos, os portões estavam queimados. Eles tinham acabado de voltar do cativeiro, sofrendo tanto, porque eles se afastaram de Deus. O maior problema da humanidade é quando ela se afasta do Senhor. O maior problema que eu posso viver, e você também, é quando a gente se afasta de Deus. Talvez o problema que você está vivendo dentro da sua casa tenha a ver com o afastamento que você está de Deus. E talvez seja agora, nesse momento, no momento de luta, no momento de batalha, no momento de dor, é o momento de você se reaproximar, o momento de você se levantar, confiar em Deus, depositar nele completamente a sua esperança, a sua confiança, a sua fé, na certeza que Ele pode reconstruir a sua família. Mas em quinto e último lugar, eu aprendo aqui com Neemias a importância da vigilância. No versículo 16, no versículo 17 e no versículo 23 do capítulo 4, Neemias diz assim: daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Aleluia! Olha o que Neemias diz aqui. Nós não tirávamos as nossas armas nem para dormir. Estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Sabe, queridos, eu aprendo aqui com Neemias que nós não podemos descuidar, que nós precisamos vigiar em todo o tempo. O texto diz que com uma das mãos ele estava com materiais de construção e na outra mão ele estava então com a sua arma, talvez a sua espada, a sua lança. E é isso que nós temos que fazer. Enquanto nós reconstruímos ou enquanto estamos construindo a nossa família, sendo edificada numa rocha inabalável que é o Senhor, nós precisamos estar vigilantes. O inimigo, ele não vacila, o inimigo ele não fica dando bobeira, ele está buscando sempre uma oportunidade para atacar a nossa casa. Assim como Neemias ficou ligado, porque ele sabia que os inimigos queriam encontrar uma brecha nos muros, nos portões para atacar, Neemias, enquanto estava reconstruindo, ele também estava vigilante, ao ponto de, enquanto estava dormindo, ainda estava armado. No versículo 23 diz: nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Eu quero dizer algo para você agora, marido. Você, homem, nós falamos isso domingo no culto. Não deixe o inimigo fazer bagunça na sua casa, porque ele encontrou você dormindo sem as armas nas mãos. Tem muita família que está sofrendo porque os homens, os maridos estão dormindo e não estão com as suas armas nas mãos, não estão no lugar que deveriam estar. E aí o inimigo chega, o valente está dormindo, ou o valente está distraído, o homem, o sacerdote, o cabeça, o líder da casa, e o inimigo então entra e faz uma bagunça e começa a atacar a esposa, o casamento, a vida dos filhos. Sabe, nós aprendemos aqui com Neemias que nós, homens, precisamos nos levantar como líderes, como sacerdotes dentro da nossa casa, reconstruindo algo espiritual, mas também armados para lutar em favor da nossa casa, em favor da nossa família, contra os inimigos, contra o diabo que quer destruir a nossa casa. Neemias me ensina
que eu preciso estar sempre vigilante, eu preciso estar sempre atento contra os ataques do mal. Eu quero encorajar você, homem, a se levantar novamente. Você que não tem ocupado o seu lugar, você que tantas vezes tem deixado esse lugar para sua esposa ocupar. Ei, esse lugar não é dela, esse lugar é seu. E talvez a sua família está sofrendo porque você não está no lugar onde deveria estar. Talvez a sua casa está sofrendo, seus filhos estão sofrendo porque você não está fazendo o que você está fazendo, deveria fazer. Então, por isso que eu estou falando diretamente para homens, para nós, maridos, pais, porque nós temos uma responsabilidade tão importante. Sabe, lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo disse que nós precisamos dar a vida pelas nossas esposas, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Gente, isso é muita coisa, isso é muito sério. Então, por isso que temos que nos levantar nesse tempo, como homens de Deus, isso mesmo, como homens de Deus, armados para lutar e batalhar em favor das nossas famílias. Deus te chama nesse dia, nesse tempo, para resgatar a sua autoridade, a sua posição como sacerdote do seu lar, vestindo a sua armadura, pegando a sua arma para lutar em favor da sua família. Nós aprendemos então, nesse Memorial Casa, 5 destaques no capítulo 4 de Neemias. Primeiro, que nós estamos sob ataques. Segundo, oração é a nossa principal e mais poderosa arma que temos. Em terceiro lugar, não podemos ser negligentes. Precisamos ter uma atitude para guardar a nossa família. Em quarto lugar, temos que confiar em Deus, porque em vão vigia a sentinela, em vão trabalha, se nós não confiarmos, se nós não esperarmos no favor, na bênção e na ajuda e no socorro de Deus. Mas em quinto lugar, nós temos que estar o tempo todo vigilantes, com uma arma na mão e com uma colher de pedreiro na outra, né? Reconstruindo algo espiritual, mas também vigilante, atacando, protegendo e guardando a nossa família. Eu queria orar com você. Eu queria encorajar você a fechar os seus olhos agora. Talvez você mulher, talvez você esposa, talvez você homem, marido, pai, talvez você um filho, uma filha, né? Eu quero encorajar você agora a fechar os seus olhos e você agora pensar na sua casa. Tudo começa com a oração. Tudo começa com um clamor. Neemias, quando ele recebeu uma notícia que a sua família estava sofrendo, quando ele recebeu a notícia que os muros estavam caídos, que os portões estavam queimados, o texto diz que ele sentou, chorou e começou a orar. Antes de colocar a mão na massa, literalmente, Neemias, ele orou. Eu quero encorajar você a gastar tempo orando pela sua casa, pela sua família. Pensa aí na sua casa, o que pode melhorar? É a sua vida financeira? É o seu relacionamento conjugal? É o seu relacionamento com os seus filhos? É o seu relacionamento com os seus pais? O que pode melhorar na sua casa? Não pensa no outro, não. Pensa em você. O que pode melhorar a partir da sua vida? Comece orando, comece clamando, comece chorando, comece jejuando, como Neemias fez. Ele sentou, chorou, ele ficou uns dias sem comer e ele começou a orar, a clamar. Sabe, queridos, na verdade, a obra de Deus na vida de Neemias e através de Neemias começou antes mesmo dele chegar em Jerusalém. Por quê? Ele começou a obra orando, da melhor maneira, da melhor forma, e ele começou aquela reconstrução que foi orando. Eu quero orar com você, pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento e pela vida dos seus filhos. Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Essa palavra, ó Deus, que vem ao nosso coração. Na verdade, essas palavras, nos últimos dias, que o Senhor tem falado conosco, através da história de Neemias. Lembrando, ó Deus, que Neemias foi um homem que voltou para Jerusalém para guardar o seu povo, guardar os seus familiares, entendendo que ele tinha uma obra de reconstrução, que não era simplesmente levantar tijolos, mas era levantar famílias, levantar muros espirituais, guardando e protegendo o seu povo. Eu quero me unir agora em oração, ó Deus, com homens e mulheres que estão acompanhando agora, assistindo agora o Memorial Casa, entendendo, ó Deus, que nossa família é um lugar de batalha, é um lugar, ó Deus, onde nós temos que entender que nós estamos sob ataques do mal, mas que nós podemos nos levantar em oração,
porque somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero me unir a essa mulher, Pai, que está passando por lutas no seu casamento, que está passando por desafios dentro do seu lar, ó Deus. Eu quero me unir a essa mulher, ó Deus, que já não sabe mais o que fazer para salvar o seu casamento. Ó Deus, eu quero pedir um milagre nesse casamento. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por esse marido que tem enfrentado lutas no seu casamento, ó Pai, tem enfrentado lutas com a sua esposa. Pai, eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, que casamentos sejam restaurados, que casamentos sejam, ó Pai, transformados, que o Senhor possa operar milagres na vida de homens, milagres na vida de mulheres, ó Deus. Eu oro pelos nossos filhos, Pai. Oro, ó Deus, pelas nossas crianças, oro pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Quero levantar um clamor aqui, Senhor, junto com os pais, pedindo que o Senhor nos ajude a salvar a nossa casa, a salvar os nossos filhos, a guardar o coração dos nossos filhos, ó Pai. Ajuda-nos a fazermos como Neemias, com uma colher de pedreiro na mão, reconstruindo espiritualmente algo, ó Deus, mas com uma arma na outra mão, lutando, batalhando em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Nós queremos declarar aqui, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, que a nossa família, ela é vencedora, ela é vitoriosa, ela é abençoada. A nossa família, Senhor Deus, é alvo do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, e nós não aceitamos, sim, Senhor, nós não aceitamos o inimigo entrar, sair, fazer bagunça, fazer, ó Deus, o que ele quer fazer dentro da nossa casa, não, Pai, porque nós cremos, ó Deus, que existe um novo tempo chegando para a nossa família, para a nossa casa. Há um novo tempo para a nossa família, ó Deus, um tempo de restauração, um tempo de reconstrução, um tempo de batalha, e com a certeza e a convicção que já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia! Enche o coração dessa mulher de confiança, Deus. Enche o coração desse homem de confiança, enche o coração desses pais, desses filhos, ó Deus, de esperança, de certeza, Pai. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós podemos confiar em Ti, nós podemos esperar no Senhor. O Senhor é aquele que está do nosso lado, batalhando em nosso favor. Então, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode atacar a nossa família. O inimigo não pode interferir na nossa casa, no nosso lar, porque nós temos um guarda que é o Senhor. O Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos renova. Enche o nosso coração, Espírito Santo, de fé, de certeza e convicção que o nosso Deus está trabalhando em favor da nossa casa e da nossa família. E assim como Neemias reconstruiu aquelas muralhas, nós também vamos reconstruir as muralhas ao redor da nossa casa. E nós queremos começar, como Neemias, orando, clamando e jejuando. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero encorajar você a continuar orando pela sua casa. Nós estamos numa semana de oração e de jejum. Essa semana estamos orando por milagres na família. Qual o milagre que você precisa na sua família? Comece orando, comece jejuando. Até sábado, sem doce, sem açúcar, orando, clamando e jejuando pelas nossas famílias. Continue batalhando, continue trabalhando junto com Deus em favor da sua casa. A gente espera você no próximo domingo, nos nossos 3 cultos, às 10, às 17, às 19 horas. E na próxima quarta-feira, mais uma edição, mais um culto, Memorial Casa. E nós vamos juntos, nesse mês de maio, celebrar a nossa família. E eu creio, queridos, anota aí, eu creio que até o final de maio, milagres vão acontecer nas nossas casas. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus.